Fala aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa, E eu sou a Alessia, irmã do Alisson. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar. Somar! Bom, pessoal, nos vídeos anteriores nós falamos sobre ferramenta de personalização, falamos sobre o DO, sobre criação de campos, sobre criação de alertas, montar diversas regras. E se você não viu, corre lá, dê uma olhadinha. Se você é consultor, tá entrando no mercado e quer entender como funciona essa parte de personalização do B1, não deixe de conferir. E hoje nós estamos começando mais uma caixinha, né? Finalzinho ali, praticamente a última ali de toda a sequência, né, padrão até antes da certificação, que é sobre a parte de suporte, a gente entender como é a SAP trabalha com toda essa regra de suporte, o que, que significam cada um dos pontos que a Alessa vai citar para a gente, que é ela que vai fazer para a gente aquele overview. Então, como de praxe, se você não é inscrito, se inscreve, curta esse vídeo para ajudar no engajamento do canal e bora de vídeo. Gente, estamos aqui então no nosso Learning Journey da SAP. E agora a gente está aqui ó, na caixinha de suporte, que é a última caixinha que antecede ao módulo da certificação, né? Onde você acessa para pleitear ali e agendar a sua prova de certificação como consultor SAP Business One. Depois a gente tem alguns módulos adicionais Perdão. aqui para poder expandir as suas skills, mas o conteúdo essencial ali que é cobrado, né, na prova de certificação, ele acaba aqui agora. E aí a gente fala aqui sobre os caminhos, né, de suporte do SAP Business One e explica um pouquinho as regras de negócio de como funciona ali. É um conteúdo bem rápido, bem sucinto, objetivo, realmente só para guiar você consultor ou você cliente, usuário, no como funciona esse processo, os papéis e responsabilidades entre cliente, parceiro e SAP, né? Então, a gente tem dois conteúdos rápidos. Na primeira parte ali, a gente tem todos esses conteúdos aqui, basicamente um conteúdo escrito e outros 4 vídeos, exemplificando como é que faz o acesso ali das coisas. Mas aqui, ó, uma visão geral dos processos das ferramentas de suporte. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor. Uhum. Beleza. Aqui, qual que é o objetivo? Então, como eu estava dizendo, né, saber as responsabilidades de suporte diante da SAP e do cliente. Aqui no caso, né, falando como se um consultor estivesse capacitando, né? Então, qual é a sua responsabilidade de consultor para suporte diante da SAP e diante do cliente? Seguir o processo necessário para o tratamento e envio de uma ocorrência de suporte ao suporte da SAP, né? Então, né, a SAP ela sempre trabalha embasada em melhores práticas. Então, até mesmo para abrir uma ocorrência, eu tenho que seguir algumas recomendações que são essenciais ali para que o ticket, né, a ocorrência, o incidente seja atendido de forma mais rápida e objetiva. E descrever o uso das ferramentas baseada em client e do Remote Support Platform, que nós chamamos de RSP, para ajudar os clientes. Então, um objetivo bem geral aqui sobre papéis e responsabilidades, melhores práticas e as ferramentas efetivas que são utilizadas para sustentação. Bom, então nessa agenda tem aqui esses 4 tópicos essenciais que vão falar das responsabilidades de suporte do parceiro, né, da consultoria que está implementando o SAP. Vai falar sobre o Remote Support Platform, as ferramentas de suporte e o Launchpad como, né, centralizador ali da, da parte de sustentação, do principal portal de comunicação entre o parceiro, o cliente e a SAP. Acho que podemos chamar assim.
Bom, então aqui, primeiro a gente entende, né, toda a política de manutenção do SAP Business One. É sempre um pouco nebuloso, às vezes, para o cliente, como é que funciona esses níveis de atendimento, né, entre as partes envolvidas. Então, logo de cara, a gente já tem aqui um material que descreve a política de manutenção. Então, a gente tem 2 hiperlinks aqui para poder descer, ramificar e descer no detalhe sobre essa política. E, no geral, aqui o que eu acho legal a gente citar nesse vídeo é a diferença entre o nível 1, nível 2 e nível 3 na hora que a gente fala de suporte, né, de uma ocorrência. Então, quando eu falo de nível 1 nível 2, são responsabilidades que recaem sobre o parceiro que está fazendo a implementação e está dando suporte ao cliente final. Então, suporte nível 1, ele vai tratar o quê? A solução de problemas iniciais. Então, entender o Uhum. que de fato está acontecendo, fazer um filtro, né? Realmente se aprofundar em cima de um sintoma que o cliente apresentou. Procura por problemas conhecidos. Então, a partir do entendimento do que realmente está acontecendo, geralmente são problemas similares que já aconteceram com várias outras pessoas. Então, no nível 1, entendendo que é um problema já conhecido e já pode trazer uma solução, né? E se assim não for possível, né? Se não for um problema conhecido, não for algo assim de praxe, digamos assim, ele faz o encaminhamento para o suporte nível 2. E aí, quando a gente vai para o nível 2, o que acontece? De novo, né, uma nova análise em cima da ocorrência. Vai ser feita a reprodução do problema para entender melhor ainda o comportamento daquela situação. É feito o isolamento do problema no SAP Business One. E a proposta de solução alternativa, se tiver disponível, e a criação da ocorrência de suporte para SAP. Então, no nível 2, de forma um pouco mais aprofundada, a gente isola ali a situação do SAP, de repente vai para uma base de testes, faz algumas simulações para um caminho alternativo, enfim, né, a gente tem uma profundidade maior e tenta alguns caminhos alternativos. É, Se não for possível, e realmente estiver ligado diretamente ao produto, efetivamente, a um bug do sistema, algo que comprometa a execução lógica do processamento lógico da plataforma, aí sim se cria uma ocorrência e escala para SAP em nível 3. exatamente. A intenção é que, às vezes, a gente identifica o problema, encontra uma forma alternativa de vencer aquela dificuldade que o problema está causando, mas não pode deixar de fazer essa ocorrência para SAP, declarar que foi, né, que há um bug, que há um problema e que ele foi resolvido por essa forma alternativa, mas para que a SAP possa trazer a solução disso numa eventual versão. Se a gente não alimentar a SAP com essas informações, o sistema não melhora, o sistema não vai avançar, né? Então eles precisam conhecer os bugs, os problemas quando eles acontecem. Software Uhum. vai dar problema em algum momento, gente. É É normal, vem normal. versão, né? Igual o carro, você faz revisão, está andando com ele, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Aí um belo dia dá uma falhinha ali, né? Uma peça gasta, uma coisa aqui que saiu fora do lugar, Uhum. e é uma tendência natural da vida ali, de certa forma. Legal. E aí, ali no suporte nível 3, já na alçada da SAP, eles vão validar essa ocorrência, né? Lembrando que todo o histórico deve ser acompanhado para poder entender todos os passos que foram percorridos ali para chegar na conclusão de ter que escalar para um nível 3. Isso. É feito o diagnóstico do problema e o fornecimento da correção ou de uma outra solução alternativa, se assim não foi encontrado ali no nível 2 e há uma solução. E depois de tudo concluído, é feito da nota SAP, né? A gente vai falar de nota SAP mais para frente, dentro desse próprio material, mas que vai estar relacionado lá com os próximos nível 1 que for surgir, onde vai se tornar um problema conhecido e já vai ter uma solução de praxe ali para poder ser aplicada. E assim, né, Sim, vai se retroalimentando uma base de conhecimento aí. perfeito, perfeito. Bom, esse aqui é a estrutura de maneira geral quando a gente fala de papéis e responsabilidades.
né? Aí tem mais alguns outros detalhes aqui com relação às informações prévias, as ocorrências, como são relatadas, e a documentação e informações no geral. Então, tem algum conteúdo a mais que vai trazer um pouco dessas melhores práticas que a gente está falando. Aqui fala um pouco do papel do parceiro, né, para preparar o cliente para o suporte, e uma das coisas é dar uma esclarecida sobre esses papéis e responsabilidades, sobre os caminhos para se buscar o suporte, como reportar ocorrências, basicamente repassar esse conteúdo com o seu cliente vai ser de suma importância. Então, você deve fornecer detalhes do seu contato para suporte, uma conta de S-User para o cliente acessar também esses portais da SAP, para continuar se aprofundando no produto e tudo mais. Um link da documentação do produto, né? Também estão englobando isso, para que ele tenha autonomia de fato para pesquisar, para buscar ele mesmo fazer um nível 1, se for o caso, né? E trazer algo mais maduro para o parceiro. Uhum. E garantir um suporte contínuo a um cliente com a SAP, você também deve, né? Instalar e configurar a ferramenta de RSP, o Remote Support Platform, e enviar o relatório de status do sistema para o suporte da SAP. Então, é de suma importância, né, garantir que vai atender, porque está dentro da política da SAP também, que toda a base tem ali o RSP instalado para poder fazer todo o monitoramento ali e registro, né, de log de toda a utilização que está sendo feita na plataforma. Inserir e atualizar os dados do sistema do cliente usando o suporte Launchpad. Então, é o central da SAP ali para toda a tratativa de suporte e reporte dessas ocorrências. Verificar se há uma conexão de internet funcional no local do cliente para receber suporte remoto, de suma importância, ainda é preciso falar disso. Uma coisa importante, Mana, essa versão desse documento especificamente, ele é de 2020, certo? É, isso, 2020. Esse ano em específico, depois eu trago, mas esse ano em específico, a SAP implementou o SAP ME, né, o me.sap.com, que é uma Sim, área um toda, hub, tipo, né? Uhum. exatamente, um hub onde você conecta todas as coisas, inclusive a parte de suporte, ela ficou como um menu dentro dessa área, né, da minha Bem, área da bem SAP. colocado, mano. Uhum. Então, se você procurar o suporte Launchpad, você já não vai encontrar nesse termo, porque você vai ser transferido para o mesap.com, que é um hub todo conectado aí das interfaces do SAP, desde downloads, a ver as notas, entre outras coisas, está tudo lá dentro. Não, Tá? bem colocado, bem colocado. O nome Launchpad ele ainda mantém, mas já existe, né, Isso. uma unificação, porque a SAP com o tempo foi criando vários portais para atender nichos específicos ali, áreas específicas, e aí o SAP For Me ele veio para como um integrador ali para tudo, né? Uhum. Bom, é isso aí, pessoal. Preparar o cliente para o suporte de suma importância. E aí depois aqui tem um pouco sobre o RSP, como funciona essa ferramenta, basicamente para você fazer ou simular ali o processo, gravando a ocorrência para um acesso. Depois o Wallace vai explicar um pouco melhor. É, e aí, seguindo aqui, relatório de status do sistema, então como é que esse relatório ele é reportado para a SAP. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Usuário técnico no RSP, então tem que ter um usuário específico para rodar o RSP dentro de uma base. Também teremos mais detalhes sobre isso. Ferramentas de suporte. Então, suporte nível 1, recursos de informações. Então, para o nível 1, a gente tem toda a documentação do SAP Business One, as notas do SAP Business One e a comunidade SAP Business One, tudo para conseguir fazer todos os filtros e ter certeza de que precisa ir para o nível 2 e que eu já não tenho uma solução para o meu problema. Ajuda, tem aqui o Support Desk também, para poder relatar um problema, acessar o Launchpad e o Note Search para buscar as notas SAP e as configurações de log. E aqui vai falando um pouco mais sobre como funciona o Launchpad, que é esse local, né, onde se registra o incidente, se controla o status dele, vai enriquecendo a documentação.
as notas SAP, então onde que eu consigo localizar, pesquisar as notas, qual que é a estrutura dela, para a melhor forma de eu encontrar, de pesquisar as notas SAP. Como relatar um problema, né, lá dentro do ambiente SAP Business One, acessando ajuda, suporte desk, relatar um problema, então como devo fazer. Então aqui tem todo o passo a passo que vai estar linkado com a forma como essa ocorrência deve ser reportada para que ela seja bem recebida pela SAP também, né? Tem que estar tudo bem amarradinho ali para que eles consigam receber, entender e dar sequência na demanda de forma estruturada, né? E aí depois vem aqui sobre como fazer o contato com o suporte da SAP, como é que a gente se comunica com a equipe SAP, a criação da ocorrência, prioridades de ocorrências, então como funciona a classificação de prioridades para a SAP, também é bem importante isso, né? Tem a questão do. Muito se fala do SLA, né? O acordo de nível de serviço, né? A SAP ela tem as particularidades dela com relação a isso, a forma como ela se posiciona, então tem que levar muito em consideração. Esses parâmetros que a SAP coloca para que a gente não fique frustrado caso, para mim, seja. Aí vem a percepção, né? Para mim é uma demanda com prioridade muito alta, mas perante a SAP não vai ser, e aí ela vai seguir o que está como estabelecido na política dela. Então é muito importante conhecer essa política para você saber qual é o nível de urgência com que sua demanda vai ser tratada, né? E aí aqui tem um resumo, um fluxo, né, de como os eventos podem ser monitorados, então como é que a informação percorre em toda essa estrutura. E os principais pontos, né? Saber quais são as obrigações da política de manutenção, oferecer ajuda e suporte ao cliente e criar uma conta S-User para ele. Então, essa mensagem é diretamente ali para um consultor de implantação, né? Implementar o RSP e enviar o SSR, né? O relato do problema. Pesquisar, reproduzir e isolar a ocorrência, então alternando ali entre nível 1 e nível 2, e depois avançar para o Launchpad se assim for necessário. E é isso. Trocando em miúdos. Aí depois vem aqui 4 vídeos. Não vou passar os vídeos aqui, obviamente, mas ele vai explicar, né, como fazer as pesquisas de nota lá no Launchpad da SAP. Mostra a ferramenta de registro de ocorrências, né, o RSP, como funciona. Então, aqui ele mostra pela telinha do SAP como é que faz a aplicação do RSP. Como reportar uma ocorrência. Mais um videozinho aqui também, ó, dentro direto no portal. Como que eu vou fazer o reporte dessa ocorrência. Uhum. E no final, como trabalhar com ocorrências. Então, depois da ocorrência publicada, né, tem que fazer o acompanhamento. Você provavelmente vai precisar enriquecer dados, trocar eventos com a SAP, informações. E aí aqui ele te dá esse passo a passo, né, do como monitorar isso. E isso é o que temos de conteúdo. Depois, a segunda partezinha ali do módulo, vem um questionáriozinho ali de 11 perguntas, como de padrão todos os módulos têm, né? E aí ele vai validar o seu entendimento sobre o dever ali das políticas, sobre as ferramentas, o como utilizar e de que forma a SAP entende que é aplicável. Muito bom, Ana. Então, de maneira bem simples, pessoal, a ideia agora é só trazer na prática aqui, né, olhando para a ferramenta, como que isso funciona, tá? Então, primeiramente, tá? Quando se trata aqui de o SAP for Me, tá? Por que que eu entrei nele primeiro, tá? Só para a gente entender que aqui dentro, tá? Se fosse todo usuário ali, tanto do lado do cliente, quanto o consultor, quanto a pessoa responsável por administrar, nós ganhamos os users, S-users e S-users. T-users, né? Que é Uhum. os technicals, os consultants e os do cliente também. Então, depois que você cadastra no SAP for Me, você vai ter
os seus níveis de acesso. Então, conforme a gente vai navegando aqui, ele vai me dando condição de exibir ou não as indicações desse dashboard, dessa área de Uhum. trabalho que ele monta para a gente aqui, né? Então, por exemplo, eu não tenho como gerenciar solicitações específicas aqui de. eh, Deixa eu até pegar qual que é o nome aqui. Quer ver? Tem do que se trata esse cartão aqui, ó. Olha lá. Gerenciamento de serviços, solicitação de Requisito de serviços. serviço. É. Isso. Então, no meu nível não tá. Como consultor, eu não faço isso, né? Como consultor, eu posso buscar conhecimento, que aí é uma Uhum. forma integrada. Veja só, foi o que a gente comentou antes. Se a gente pegar os vídeos da caixinha ali, você tem um acesso para buscas de nota, um acesso para fazer a questão de reporte de casos. Então você tem acessos isolados, né, para poder você chegar dentro do objetivo. Uhum. Aqui, dentro dessa única aba, eu consigo navegar entre todos aqueles caras. Então, eu tenho um síntese que traz os cartõezinhos e me dá acesso a baixar programa, administrar os users da empresa, se eu precisar solicitar chave de licença, isso aí reforçando, de acordo com o nível de acesso de cada um. Na base de conhecimento, eu tenho acesso às notas da SAP. Posso verificar os casos, né? Aí tem um caso em andamento aqui. E aqui, no obter assistência, a gente consegue acessar, né, o Launchpad, basicamente ali onde eu tenho a opção de eu já conheço, eu quero ver o Helpline, aquela questão do nível 1, nível 2, tá vendo? Uhum. Nesse lado. Uhum. E na direita eu tenho a questão do nível 3, que aí realmente é relatar uma issue e fazer então um report aqui, eu consigo iniciar essa operação. Então vou clicar no novo problema, daí eu vou seguindo aqui o fluxo, né? Especifico qual é o idioma, qual é o sistema, e aí ele vai fazer aí o avançar para poder chegar lá na necessidade. Tá? Então é bem importante a gente entender que agora tem tudo aqui. E em relação ao RSP, deixa eu só pegar aqui e compartilhar outra, que é, vou mudar de ambiente aqui. E dentro do Remote Support Platform, tá? A gente aqui já é um ambiente configurado, tá? Só para a gente poder entender. Existe Uhum. uma metodologia ali para fazer essa instalação, então todos esses passos precisam ser seguidos. Isso tem dentro da própria documentação da SAP, de como executar. Mas o importante é entender que depois que eu instalei essa ferramenta, eu consigo relacionar aqui todas as bases de dados produtivas ou de testes. É importante especificar isso para que o sistema entenda essa diferença, tá? É, eu vou ter então o meu report, tá? Toda vez que a cada X tempo esse report ele precisa ser atualizado, e aí aqui dentro a gente vai ter uma série de informações, tá, relacionadas àquela base de dados. Então, ele vai me dando as condições de uso do SAP, do banco de dados. É bem interessante quando a gente pega aqui, por exemplo, do banco de dados, ele traz para a gente o volume as informações técnicas do banco, as informações de tabelas mais com maior tamanho de consumo dentro do banco de dados. E tudo isso, pessoal, é importante e a SAP recebe isso. Tá? Então, Uhum. a cada X tempo, esse relatório ele tem que ser enviado para a SAP poder entender se está todas as informações consistentes. Porque imagine que a gente acabou de abrir um issue, né, dizendo que tem um problema. Só que a sua base de dados ela já atingiu a nível de transações e de vida o limite de memória para o seu banco de dados HANA. E aí você começa a ter problemas de performance ou alguns. Então, isso tudo a SAP já está identificando antes, e ela vai simplesmente chegar para você e falar: olha, de acordo com o sizing, né? A cada Uhum. 3 anos é necessário fazer uma reavaliação. Por quê? Porque as empresas elas evoluem. A tendência é que no momento que eu adquiro o SAP, eu estou querendo adquirir o SAP para crescer. Quando eu estou adquirindo SAP, é feito um cálculo para determinar qual é a regra de servidor que eu preciso, né? A informação de infraestrutura.
Só que se minha projeção é de crescimento e em 2 anos eu dobrar de tamanho, pode ser que aquilo que foi definido antes não está atendendo mais. Então, tudo isso tem que estar ciente do lado do consultor, do lado da consultoria que está te apoiando nesse momento. Tá? Então, é muito importante, pessoal, que isso seja praticado para garantir uma boa análise do lado da SAP também. E é claro que eles nem vão começar a analisar se você não fizer isso primeiro, né? Existe aí É. as boas práticas para que isso aconteça. E uma das coisas interessantes é que conforme você vai trabalhando isso, a própria SAP ela vai disponibilizando aqui para a gente algumas tarefinhas que podem ser aplicadas dentro da base de dados para resolver determinados problemas. Veja, então se eu identifiquei hoje que eu tenho um problema de valorização, né, de item, tá vendo? Tem na categoria de Uhum. verificação, tem uma alta prioridade para executar um check-up na valorização do item. Então ele vai passar rodando todas as transações de estoque de todos os itens e verificar se os custos estão corretos, né? Então é raríssimo, mas num eventual cenário onde aconteça o custo saiu de 10 para 12 sem uma explicação, né? Aí a primeira coisa que a SAP vai pedir é para que você aplique então essa atividade. Então a gente vai vir aqui, vai clicar para executar essa atividade, daí ele vai mudar para o Incoming Tasks, aí a gente vai habilitando e aí ele vai executando essas ações para a gente, né? E aí cada atividade executada vai cair para a gente aqui como aprovada, né? Uhum. E depois disso eu posso fazer o upload para a SAP, né? Então eu vou executando aqui as tarefas e mandando para a SAP o resultado disso, tá? E então isso é basicamente uma das ferramentas necessárias para garantir que todas as informações do seu banco de dados, do seu sistema, da sua aplicação, de forma estrutural, tá, pessoal? Não é que aqui vai mandar os dados, tá? Lembrando, toda a questão de segurança da informação. A função dessa aplicação não é mandar os seus dados para a SAP, ele vai Uhum. mandar a verificação do seu ambiente, do seu banco de dados e das consistências disso, né? Então existem regras mínimas também para o banco de dados, se alguém colocou algum componente que não deveria lá dentro, entre outras coisas, tá? Então, basicamente aí o RSP, né, que é o termo que a gente usa mais no dia a dia, né, Remote RSP, é a ferramenta que para a consultoria nível 2 é essencial para poder contribuir aí com a análise, com os reportes e comunicação com a SAP, tá bom? Bom, era isso que queria trazer para vocês de forma bem, bem branda, bem sucinta. Caso vocês tenham dúvida, pessoal, queiram informações um pouco mais aprofundadas, traz para a gente aí, põe nos comentários, a gente pode trazer para vocês sem nenhum problema. É isso aí, pessoal. Então, acabamos. Agora partiu certificação. E aí, vamos ver o que que a gente traz ali dos conteúdos adicionais. Tem um pouquinho de web client, a parte de localização. A gente deve separar alguns temas legais para você. Vamos definir aí os próximos passos. E Isso, provavelmente na próxima semana já tem vídeo de novo. Até mais. exatamente. Até mais, tchau, 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 valeu. tchau.